Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Estamos ao vivo, tá? Tô aqui do meu perfil, mas estava tentando simultaneamente colocar lá no nosso canal do YouTube. Eu prefiro gravar no Facebook do que no YouTube, porque aqui eu consigo algo que eu gosto muito, que é a interação com vocês. Eu sou muito apegada à questão do diálogo. Não me dou muito bem só eu e a câmera. Eu gosto do diálogo, eu gosto da conversa, eu gosto do bate-papo, eu gosto de vocês dizendo boa noite, bom dia, Gi, como é que você tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Gi Carvalho, tô falando aqui do interior da Bahia, município de Tucano. Qual é o tema dessa nossa live de hoje? Bom, gente, eu tava lendo um livro extremamente interessante, um dos livros muito interessantes, que é um diálogo entre a Monja Coen e o Leandro Carnal. Me saltou os olhos, eu li esse livro já faz um tempinho, já estava relendo, me saltou os olhos quando se fala da cultura do medo, de como a sociedade ela vai incutindo em nós, desde a mais tenra idade, o medo. E eu estava aqui observando que com o passar do tempo, parece que as nossas memórias elas vão sendo ainda mais carregadas de mais medo. E o medo, ele é um componente terrível na nossa vida, porque ele nos impede de viver plenamente. É óbvio que o medo tem lá a sua, como é que fala? O seu benefício, né? A gente precisa ter medo também para poder não sair se jogando que nem louco em tudo. Mas, principalmente nos nossos relacionamentos, o medo, ele se torna um componente fortíssimo que nos impede de ser feliz. Inclusive, que nos leva à autossabotagem, né? E pensando nessa questão do medo, né? Eu estava pensando nos nossos relacionamentos adolescentes. E eu tenho muitas amigas que não encerraram ciclos. Eu falo que a vida é um processo que a gente encerra ciclos. Então, quando alguém me fala de amor do passado, às vezes eu sinto até falta de ter um amor do passado, porque eu não tenho. Geralmente, quando eu apego, e quando eu desapego, eu instantaneamente deixo para trás aquilo que ficou lá e encerro o ciclo e sigo para outros relacionamentos. Mas eu tenho muitas amigas que têm um apego muito forte à questão do primeiro amor, a questão daquele amor de adolescência. Muitas amigas, inclusive, que gostariam de reencontrar, né? Amigas minhas que casaram, constituíram família, se separaram ou ficaram viúvas, mas que nunca esqueceram daquele primeiro amor. E eu estava analisando uma coisa extremamente interessante nessa questão do amor adolescente. O amor adolescente é um amor onde o medo, ele basicamente, praticamente não existe. Não existe medo no amor na adolescência. E por que não existe medo? Porque a gente não teve o coração dilacerado, porque a gente não foi decepcionado, porque ninguém nos traiu, porque ninguém nos fez mal, porque ninguém nos mostrou assim um momento de felicidade, de alegria, de circunstâncias especiais para depois nos tirar o chão. Tem um texto que eu escrevi há algum tempo atrás, com base naquilo que escreveu Machado de Assis, né? Não te irrite se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens do que do segundo andar. Do segundo ou do terceiro andar, se não me engano, do segundo andar. Antes cair das nuvens do que do segundo andar. Coloca pra gente uma coisa muito, muito interessante, né? A gente vai sofrer, a gente vai passar por momentos de agonia, por momentos de dor. Só que na adolescência a gente não sabe disso. Na adolescência a gente não sabe que a gente vai cair das nuvens, né? É uma novidade, a gente só se lança. Existe algo ali, né, que é cercado de emoções, muitas emoções. Existe essa questão do apego, de alguém que gosta da gente do jeito que a gente é, e de alguém que a gente gosta do jeito que é, ou a gente idealiza, porque o amor é muito dessa questão da idealização, e a gente só se joga e vai, a gente só se lança. Lembrei agora de um versículo bíblico, não me recordo bem,
onde está escrito na Bíblia, mas diz que o verdadeiro amor ele lança fora o medo, né? Então, se existe uma questão de as minhas colegas pensarem no verdadeiro amor, talvez elas pensem mesmo nesse amor adolescente, esse amor onde o medo ele não fazia parte do vocabulário, não existia medo, né? E talvez por não existir medo é que se entendia que esse era um amor de verdade, um amor para ser vivido novamente. O que muitas vezes eu falo que as minhas amigas não conseguem pensar, e talvez seja até melhor que elas não pensem nisso, é que naquela época, quando você era adolescente, você não carregava as memórias que você carrega hoje. Então você não tinha o medo que você tem hoje. Então não era o fato daquela pessoa, naquele momento, na sua adolescência, ser uma pessoa mais do que especial e uma pessoa sem defeito e uma pessoa maravilhosa. É como você se mostrava na relação, porque você foi sem medo. Porque você se lançou sem medo. E por que você foi sem medo? Porque para você viver aquilo que você estava vivendo era mais importante do que pensar em uma possível decepção, porque você não tinha conhecimento do que é decepção, você não sabia o que é ter um coração partido. O medo é um componente terrível de infelicidade. O medo é algo que nos mantém numa zona de conforto, onde a gente recebe pouco ou quase nada, vive à base de migalhas e fica ali. E fica ali porque tem medo do que a gente não conhece. Você tem medo do novo, você tem medo do desconhecido, né? Você tem medo da não aceitação. É disso que você tem medo muitas vezes. A gente acaba se lançando na vida, se lançando no mundo, nessa jornada de autoconhecimento que num determinado momento da vida a gente começa a tentar fazer. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo o tamanho do medo e do pavor que toma a nossa alma cada vez, por exemplo, que se abre margem para perda, para abandono, para rejeição. Muitos de nós, muitos mesmos, já se sentiram rejeitados, já se sentiram abandonados, já se sentiram relegados a segundo plano. E é por isso que a traição matrimonial acaba muitas vezes por destruir o emocional de muita gente durante muito tempo. E sempre que as pessoas falam assim, mas fulano trocou fulano, a gente se coloca na posição de objeto. E a gente coloca o outro na posição do objeto, como se nós fôssemos coisas a sermos trocadas. Não. Basicamente, você começou a viver uma história com alguém. E num determinado momento, os seus caminhos, eles começaram a ser caminhos diferentes. Então, foi cada um para o seu lado. O medo de, no momento de perceber que cada um sozinho deveria ir para o seu lado, é o que faz as pessoas acabarem continuando numa relação desgastada, infeliz, onde não existe amor, traindo. Por quê? Por medo de abandonar esse espaço confortável, que é o espaço que você, de certo modo, conquistou na vida, né? Eu tô aqui, tô bem. Qualquer outra coisa pode até ser que seja boa, mas esse aqui é como se você se dissesse assim para você mesmo: isso é um mal com o qual eu consigo lidar, porque esse é um mal que eu já conheço. Eu já sei que mal é esse. Então, a gente tem tanto medo na vida, e durante tanto tempo, e o medo, a gente tem o medo do apego, e quando a gente se apega, a gente tem medo do abandono. E quando a gente tem medo do abandono, a gente tem medo da rejeição. Tudo isso por quê? Porque a gente não trabalha a nossa autoestima. A gente não trabalha a nossa autoconfiança. Nós realmente acreditamos que existe condição e possibilidade de alguém trocar a gente porque alguém é melhor do que a gente e a gente é pior. Tem gente que de fato acredita que o marido foi embora porque a fulana tinha uma bunda maior.
ou porque fulano era assim ou era assado, não. Simplesmente acontece. Eu gosto muito de fazer uma ilustração quando a gente fala de finalização de ciclo de relacionamento conjugal, né? Tô causando intriga, Marcos? Diz o Marcos que eu tô causando intriga. Essa questão do relacionamento conjugal. É bem assim. Eu falo que quando a gente inicia um relacionamento, seja ele um namoro, né? Geralmente começa ali por uma amizade, que eu falo que a gente não namora inimigo, né? Pessoal, se você namora suas amigas, diga, eu sei que eu não namoro meus inimigos. É muito melhor namorar com quem você já conhece, né? Do que com os inimigos. Mas assim, você parte de mão dada. Você começa a jornada de mão dada. E o ritmo do andar é o mesmo. Você anda com a outra pessoa no mesmo caminho, de mãos dadas. E isso é muito bonito. E é isso que faz a magia acontecer. E é isso que faz você ser feliz. Você não quer sair se a pessoa não sair. Você quer estar no mesmo espaço que a pessoa estiver. Você quer viver todos os momentos possíveis ao lado daquela pessoa. Você não é nem doido, nem doida de por um único minuto você soltar a mão dessa pessoa para que ela vá sozinha, porque o amor também tem isso, esse senso de proteção, de se nós estamos juntos, nós dois, né, a gente pode ir com o mundo todo, ainda que você não possa, obviamente, mas o pensamento é basicamente esse, se nós estivermos juntos, a gente pode ir com o mundo inteiro. Mas aí o tempo vai passando, aí passa assim 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, a paixão acaba. E quando a paixão acaba, pode até ser que se firme o amor em algumas relações. Eu acho que na minoria, né? Desculpem o olhar pessimista. Mas na maioria, você vê uma pessoa caminhando a passos largos e a outra correndo atrás, tentando alcançar. Então, se você estiver dentro do relacionamento em que você estiver tendo que correr atrás para segurar na mão, né? É muito desgastante. E muitas vezes a pessoa corre atrás para segurar na mão para não ser trocada, né? Nessa ideia de que eu sou um objeto. Então eu fico tentando segurar na mão de quem está largando a minha mão, de quem está querendo seguir sozinho. Eu fico forçando a pessoa a estar do meu lado, eu fico forçando a pessoa a segurar, como se amor fosse algo que pudesse ser, sabe, impresso no coração da outra pessoa ao nosso bel prazer. E não pode, não tem condições. Você precisa lidar com a ideia de que você pode amar uma pessoa e a pessoa simplesmente não amar você com a mesma intensidade que você ama. E aí eu lembro de outra frase do nosso querido Machado de Assis. Machado de Assis dizia que cada um sabe amar o seu modo. Que o modo pouco importa. Importa é que saiba amar. Porque cada um ama o seu modo, cada um ama de um jeito. Nós tivemos criações diferentes, né? A nível social, a nível econômico, a nível intelectual. Nós fomos criados cada um de uma forma. E muitas vezes a forma como os valores que foram impressos em mim são totalmente diferentes dos valores que foram impressos em você. E aí se encontram duas pessoas que são de dois mundos diferentes. E duas pessoas que não conseguem dialogar. E duas pessoas que não conseguem se conversar porque não conseguem se entender. Não conseguem se entender porque culturalmente são diferentes. Porque intelectualmente são diferentes. São de níveis diferentes. Estudaram em escolas diferentes. Quando eu falo de níveis, eu não estou nem falando de questão de uma pessoa ter formação e a outra não ter formação. Eu estou falando dessa questão de a gente ter, ter filosofias totalmente diferentes. E, incrivelmente, que às vezes a gente encontra pessoas que são totalmente diferentes da gente, mas com as quais a gente se conecta. E aí é que tá, porque existe uma dificuldade muito grande em fazer uma relação caminhar com pessoas que não conseguem falar a mesma língua, que não conseguem se entender. E ainda assim, ainda que você tenha divergências com a pessoa, ainda que vocês não consigam se entender dialogando muitas vezes, porque um não entende a linguagem do outro, se existe amor, você fica. Se existe amor, vale a pena. Se existe amor, você não quer arredar pé daquele lugar. Ainda que existam dificuldades no meio do caminho. Porque a dificuldade realmente tem em todas as relações, né? Em relações familiares principalmente.
E aí você fica imaginando que o maior problema não é que vocês sejam de mundos diferentes, não é que culturalmente as pessoas sejam diferentes. O maior problema das situações, dos relacionamentos, acabarem não dando em nada é o medo que as pessoas trazem das relações passadas que elas tiveram. Esse é um conselho que eu costumo dar muito aos meus amigos. Eu tenho muitos amigos, muitos do sexo masculino. Sempre tive muitos amigos do sexo masculino. E as minhas amigas também. A gente costuma criar gatilhos emocionais. E tudo que a gente passou, que a gente sofreu na experiência passada, a gente acaba trazendo para a experiência nova. Então, se você sofreu algum tipo de rejeição na experiência passada, qualquer sinal, por mais simples que seja, da pessoa que está com você, de que ela não te aceita de alguma forma, já desencadeia em você uma dor que não é uma dor desse relacionamento. Não é uma dor que foi causada pela pessoa que está com você hoje. Essa é uma dor que foi causada por uma pessoa que já passou pela sua vida. E é uma dor que deveria ter sido deixada para trás. Se a gente trabalhasse a nossa segurança, a nossa autoconfiança, para a gente entender que não existe, basicamente, o conceito é criado de que alguém te trocou, mas não há como trocar uma pessoa ou trocar outra pessoa, porque nós não somos objetos. Simplesmente, os relacionamentos evoluem ou não evoluem. Eles terminam e eles finalizam. Pode haver reconciliação, sim, mas pode não haver. Não é assim? Ou pelo menos a gente deveria pensar que era. Então, geralmente, quando a gente começa uma relação, a gente começa um relacionamento, uma coisa que é extremamente importante é que haja essa conversa. E uma conversa franca, o que é uma coisa também incrivelmente difícil de acontecer. E é por isso que eu falo para vocês que é bom você namorar amigo e não inimigo, porque o amigo, pelo menos, você já conhece ali, você já sabe... Você já sabe as dores que o seu amigo passou, né? Você já sabe, de certo modo, os traumas que ele vivenciou. Você já sabe os problemas familiares que ele teve para você conseguir lidar com isso. Mas, às vezes, o destino coloca na sua vida uma pessoa que é totalmente diferente. Não tem nada a ver com amizades. E aí você fica meio que tendo que adivinhar. Quais são os traumas dessa pessoa? Quais são as dores, né? Que comportamento eu posso ter que vá acionar um gatilho emocional? E a outra pessoa, pelo mesmo jeito, né? Da mesma forma com a gente. Imagina só, eu tenho um certo tipo de bloqueio emocional por conta de um comportamento que algum ex meu teve. E uma pessoa totalmente nova, que não sabe da história, acaba tendo um gesto, uma ação ou uma fala que lembre aquela pessoa. É por isso que a gente precisa estar trabalhando constantemente com a nossa autoconfiança, trabalhando as nossas inseguranças, entendendo os processos que nos levam a nos sabotar. Porque muitas vezes você está com uma pessoa que é incrível, que é maravilhosa. Você está com uma pessoa que é top de linha, por assim dizer. Mas o seu inconsciente, ele fica te alertando. Como se aquilo fosse bom demais para ser verdade. E que não existem pessoas boas demais para ser verdade, porque as pessoas já machucaram você. E aí você acaba fazendo o seguinte... Você acaba entrando numa reatividade que você começa a ficar agressiva com o outro. Você começa a despejar o seu medo da rejeição, o seu medo de perder. Ele vai sendo impresso em tudo que você conversa com a outra pessoa, em todas as formas como você lida com conflito com aquela outra pessoa. Então é como quando você está revoltada com um relacionamento e você consegue finalizar aquele relacionamento, mas você sai dali dizendo, nunca mais ninguém pisa em mim. E na verdade, talvez a outra pessoa não esteja tentando pisar em você, a outra pessoa, mas você já entra competindo, sabe? Ninguém mais vai me pisar. E aí você entra competindo e a outra pessoa também entra competindo. E onde é que já se viu um relacionamento amoroso
dar certo com base na competitividade? Quem pode mais? Quem fala menos? Quem bloqueia mais? Quem dá menos o braço a torcer? Não vai para frente. Não vai, fica travado. E aí você fica vendo duas pessoas que se gostam, duas pessoas que poderiam estar se dando bem, duas pessoas que poderiam estar incrivelmente bem, se auto-sabotando. Agora, o que eu sempre falo, em nome de quê que se faz isso? Porque as pessoas que passaram pela nossa vida, e propositadamente ou não, acabaram gerando na gente algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, essas pessoas elas seguiram. Não faz o menor sentido que elas continuem nos ferindo, a menos que a gente deixe. E a gente precisa estar fazendo constantemente uma autoavaliação do nosso comportamento para a gente saber se aquele comportamento que a gente está tendo, se aquela reação que a gente está tendo naquele momento diz respeito ao comportamento dessa pessoa que a gente está agora, ou se diz respeito a uma dor do passado que uma outra pessoa que já seguiu a vida dela tá causando numa relação nova que você tem. Senão você vai passar a vida inteira se sabotando. Você vai passar a vida inteira pensando que, sabe, relacionamento não é uma coisa pra você. Que amor não é uma coisa pra você. E a gente fala muito assim dessa questão de amor de novela, né? A novela, ela mostra uma espécie de casal que se encontra e é muito meio príncipe encantado, na maioria das vezes, né? O acaso nos uniu, somos carne e unha, alma gêmea, bate coração. E aí a novela, ela mostra pra gente esse encontro de almas. Só que a novela, ela não de certo modo, ela não deixa de mostrar que existem milhares de conflitos no relacionamento. Só que a novela geralmente mostra o conflito no relacionamento a partir de um terceiro elemento, né? De uma terceira pessoa. De alguém que também gosta do mocinho, ou de alguém que também gosta da mocinha, de uma pessoa que é a vilã e que vai fazendo um jogo para poder separar essas duas pessoas que se amam. Eu acho que existe uma vilã dentro de cada um de nós. Existe um vilão dentro de cada um de nós. Porque é a gente que se sabota. É a gente que tem algo incrível e não acredita no incrível. Porque a gente já sofreu anteriormente quando a gente pensou que era incrível. Mas há que se ter cuidado. Porque senão a gente começa a viver alimentando ilusões. E a forma como você foi criado, as crenças que você tem, as histórias que você ouviu a vida inteira, os filmes românticos que você assistiu a vida inteira, acaba te levando para um espaço de deslumbre, onde você acredita que existe o príncipe encantado. Tem uma frase que é muito interessante, que eu tenho um psicólogo muito interessante lá no YouTube, que ele estava falando que as histórias que contavam pra gente de contos de fada, elas, na verdade, elas terminam no início, né? É a questão do e foram felizes para sempre. Sim, e esse para sempre. Eu me questionei sempre, desde pequenininha, que eu sou chata desse jeito. Desde pequenininha que eu me questiono, sim, felizes para sempre como? E depois aconteceu o quê? O que aconteceu? Eu sempre achei muito estranho uma participação tão rápida de um príncipe encantado, tão rápida assim. Era um negócio relâmpago, né? O cara chega, dá um beijo, casa e aí foi feliz para sempre. Como assim? Como é que acontecia isso? Quem é esse príncipe encantado? Ficava me faltando características dele. Né? Características psicológicas dele, não só características físicas que eu vi através de um desenho. É você olhar alguém que chega na vida de uma outra pessoa para salvá-la do todo, do mundo inteiro, mas assim, sim, deve ser uma pessoa boa, mas só isso. O que é que tem de especial nesse príncipe encantado para a Branca de Neve abrir os olhos e instantaneamente se apaixonar? Não acontece assim. Não acontece assim. De jeito nenhum. A gente se apaixona no dia a dia. E eu estava conversando com um amigo outro dia, né?
E eu falava com ele o seguinte: eu não posso dizer que estou apaixonada por alguém que eu acabei de conhecer. Porque eu não conheço essa pessoa que está à minha frente, além do aspecto físico. E a pessoa não é tipo um sapato que eu vejo numa vitrine. Chego lá, dou uma olhada, amei esse sapato, deixa eu levar para casa. E agora eu lembrei do amor à moda de Platão, né? O amor à moda de Platão, esse amor que é desejo. E uma vez que o desejo acaba, acaba o amor. Lembrei desse amor assim, que é o amor que a gente tem por um par de sapatos. Então logo a gente conquista o par de sapato, pronto, acabou. A gente usa aquele par de sapato uma ou duas vezes, ele fica lá dentro do guarda-roupa. Ninguém usa o mesmo sapato todos os dias. Não amo esse sapato, não tira esse sapato do pé aqui. Né? Geralmente o sapato que a gente mais se apaixonou, a gente demorou mais tempo para comprar e comprou e ficou lá guardado. A gente ama o sapato bonito, muito a moda de Platão. Então eu não acredito que dá para amar uma pessoa simplesmente porque eu olhei para ela e vi o aspecto físico dela e me apaixonei. Né? Aquela coisa, eu viajei no teu olhar, no teu sorriso, né? E tal. Eu acho que se apaixonar por alguém é se apaixonar pelo todo. Né? Não é apenas o aspecto físico, até porque o aspecto físico, né? A gente vai amando o aspecto físico à medida que a gente conhece as emoções, à medida que a gente conhece a parte de dentro da pessoa. Tem pessoas que você não vai de imediato acreditar que sejam pessoas atraentes. Então você vai olhar e vai dizer, essa pessoa nem é tão bonita assim. Mas à medida que você vai conversando, que você vai se aproximando, que você vai conhecendo essa pessoa, aí vai se abrindo um universo novo e mágico que a pessoa fica tão bonita. É uma pessoa tão perfeita para você. É uma pessoa tão linda. E a gente faz essas projeções das pessoas que a gente ama, né? Eu fico boba, que a gente brinca muito com essa questão, né? Faz muita zoada com essa questão de que, gente, ninguém quer os presentes de Deus de vocês, não. Ninguém quer as auréolas cintilando de vocês, não. Né? Ninguém tá querendo os alecrim dourados de vocês, não. Mas, gente, quem ama, quem tem paixão, olha para a pessoa e acha que todo mundo tá olhando pela mesma lente. Então, a pessoa olha para o ser amado e acha aquela pessoa incrível. Então, ela acha que todo mundo, as mulheres tudo da rua, acha aquele ser incrível. Ninguém está querendo o homem. Ninguém está querendo aquele presente é só dela. E não importa o aspecto físico do marido. Toda mulher acredita que a rua inteira está querendo o homem dela. Parece que é o garanhão. Isso é porque a gente acredita, quando a gente gosta de alguém, que todo mundo tá olhando para a pessoa com o mesmo olhar que a gente tá olhando, com a mesma lente que a gente tá olhando. A gente julga muito a partir do nosso olhar. E muitas vezes a gente julga a partir das nossas ações, das nossas possíveis ações. Entende? Então, assim, a paixão é um negócio muito bonito de ser observado. E é um negócio muito cego também, muito burro, assim. Eu não gosto de usar a expressão burro para pessoas, né? Mas estou usando aqui para ilustrar essa situação. Porque é uma cegueira. A pessoa é tomada realmente por uma cegueira. A pessoa não vê o defeito. E quando a pessoa vê o defeito, não acha o defeito bonitinho ainda. Tu sabe, se tu fosse analisar com a razão, né? Se tu fosse analisar racionalmente, tu sabe que a pessoa vai dar trabalho. Tu sabe que aquilo ali vai ser mais espinho do que rosa tem naquele buquê. Mas tu olha pro defeitinho e diz, sei que bonitinho. Sabe quando você vê uma criancinha que você ama fazendo birra? É o mesmo olhar que a gente tem para uma pessoa que a gente é apaixonado. Uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente ama. A lente da gente, o olhar da gente para aquela pessoa é uma coisa assim, sabe? Né? Mágico, perfeito, né? Cheio de graça. E isso é bom. Mas era melhor na adolescência, porque na adolescência não existia medo. Na adolescência a gente se joga, né? E nem só na adolescência, lembra da sua infância. Aquele momento em que você está subindo na árvore e tem uma pessoa gritando para você descer, pelo amor de Deus, mas você não tem medo de subir na árvore. E incrivelmente o medo nasce em você depois que você cresce. Não sei nem de que modo os medos vão sendo impressos na nossa alma. Eu lembro que quando eu era criança, eu subia até em coqueiro.
Eu vivia lá nas últimas galinhas dos pés de goiaba. Eu caçava as goiabas mais difíceis das que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa de gostar das coisas difíceis. O que todo mundo tem, eu já não olho muito, né? Eu sou aquela pessoa que até os galãs de novela que todo mundo acha bonito, eu não acho lá grande coisa. Eu gosto de buscar as coisas que são mais difíceis, mais inacessíveis. Eu olho assim, epa, isso é inacessível, eu quero. E era assim com as frutas, né? Com a manga, com a goiaba. Eu ia lá atrás. E eu escalava, eu subia. Eu sou uma pessoa, desde pequena, que eu tenho foco no que eu quero. Se eu quero um negócio, eu quero. Eu vou até, né? É perigoso, mas eu vou. Né? E eu subia em árvore assim, brincava tanto. Aí eu cresci. Cresci hoje, se tu falar assim, sobe naquele pé de manga, eu vou subir amedrontada. Eu vou subir tremendo. Eu até vou, não vou dizer que eu não vou, não, eu vou. Mas eu vou com medo. Um medo que quando eu era criança eu não tinha. Um medo que até os meus 14 anos, 15 anos eu não tinha. E que hoje aos 39 eu tenho. Eu não tinha nenhum medo de andar a cavalo, nenhum medo. Apesar de eu já ter caído de cavalo, apesar de cavalo já ter disparado comigo, eu não tinha medo de subir no cavalo. Eu adorava correr de cavalo. Hoje eu tenho medo, eu não quero subir no cavalo nem se uma pessoa estiver do meu lado. E a gente fica se perguntando como é que esses medos vão nascendo na nossa alma. Sei lá, parece que a gente vai ficando mais velho, ficando com medo de morrer. Parece que a gente vai percebendo que a morte está mais perto. Eu não sei. Eu sei que o medo pode até ser algo dito por muita gente. Não, na verdade é. O medo é algo necessário, porque você não se joga, né? Eu não diria nem medo, eu acho que a prudência é uma coisa importante de se ter, ser prudente. Não se colocar em perigo, não se colocar em risco quando você pode viver sem um risco muito grande. Mas, às vezes, o que a gente toma como risco é uma coisa tão boba, né? Que nem arriscado é, mas a gente pensa assim, nossa, que arriscado. É como uma pessoa que nunca aprendeu a andar de bicicleta e tem medo de andar de bicicleta. O máximo que pode acontecer é ela tomar um tombo, ralar um pouquinho. Mas o medo dela é tão grande, né? E os medos também, os traumas que acabam nascendo na nossa alma. Eu vejo muito esses vídeos em que se colocam homens, né, que vão tomar injeção e eles fazem um escândalo sem tamanho. E eles choram muito, e eles se tremem, e as pessoas acham aquilo engraçado. Eu não consigo achar engraçado, porque eu vejo um ser humano em sofrimento por algo que não faz nem sentido para mim, nem para você. Ainda mais a gente sendo mulher e tendo filhos, por exemplo. A gente sabe que a vida da gente inteira, né? Foi lá, chegou lá, teve um bebezinho, você sabe que tu já vai. A primeira coisa que faz é te dar uma injeção. Né? Então a gente não tem a opção do medo desses casos. Então, raramente você vai ver uma mulher fazendo uma cena por causa de uma injeção. Né? É mais os meninos. Mas aí eu fico me perguntando: o que aconteceu na infância dessa criança para fazer com que ela tenha tanto medo de uma furadinha? Por que esse medo todo? Entende? O medo ele não nasce do nada assim. Nasce de alguma situação traumática ou de algo que você ouviu, né? De algo que foi impresso em você, como por exemplo, por que o medo do cavalo hoje? Ah, eu lembro que teve um ator que ele fez um Super-Homem e ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico. E a gente começa a se cercar de um cuidado, né? E a gente fica assim, mas se de repente eu caio aqui, se de repente eu quebro um pescoço, sei lá, e morro. Então a gente vai deixando de fazer as coisas porque a gente tá com medo. Entende? E isso é em tudo na vida. Isso é em tudo na vida. Às vezes você deixa de iniciar um novo curso porque você não acredita que você tem a capacidade, não é autoconfiante o suficiente para acreditar que você tem capacidade de passar no curso. Você não se acha inteligente o suficiente. Tem gente que se diminui tanto frente a outras pessoas por acreditarem que elas são intelectualmente inferiores. E não existe você ser intelectualmente inferior. Eu lembrei agora de uma frase do Paulo Freire que ele dizia que não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes.
Eu trabalhei numa comunidade rural durante alguns anos e eu lembro que eu aprendi muito com eles, muito. Tinha gente na comunidade que não sabia escrever o próprio nome. E eu estava ali para tentar ajudá-los nesse sentido. Mas o que eu aprendi naquela comunidade, meu Deus do céu, eu poderia passar 20 anos dentro da universidade e não aprenderia. Os 4 anos, os 3 anos do meu magistério, os 4 da graduação, os 2 da pós-graduação, nenhum, todo o sistema de ensino, todos os anos que eu passei no sistema de ensino, não me deram conta do aprendizado que eu tive com a comunidade rural, com pessoas que não sabiam ler e escrever em um mês. Porque a gente aprende muito nesse contato com o outro. Porque não existe intelecto superior. Porque não existe saber mais, não existe saber menos. Existe algo que eu sei, existe algo que eu ignoro. Existe algo que eu posso tentar ensinar para você e para sua vida prática não vai valer nada. Nada, nada, nada. E existe algo que você vai me ensinar e vai ser muito útil para a minha vida prática. Então, talvez o saber que você tenha prático para me ensinar seja mais importante do que eu tentar explicar para você, sei lá, a fórmula de Bhaskara. Onde é que tu vai usar isso na vida? A gente chega numa comunidade rural, por exemplo, para trabalhar. E uma das coisas que eles pedem muito, pedem não, eles testam, na verdade, a gente para saber se a gente sabe lidar com as questões da terra. Então, eles vão lá e pedem para a gente fazer um cálculo e tudo mais, porque eles querem saber se a gente sabe, porque eles já sabem. Eles não sabem ler e escrever, mas eles sabem fazer tudo direitinho, né? Em relação a quantas tarefas, quanto de feijão, né, você coloca nessa terra, em tantas tarefas, quanto saco de feijão você tira. Eles sabem de coisa que a gente não sabe, então ele meio que testa, gente. Será que você sabe mesmo? E eu lembro que eu conversei com o senhor e ele disse assim, eu não vou mais para a escola porque o meu professor, ele sabe menos do que eu. E o que é que era para ele o professor saber menos que ele? O professor não tinha o conhecimento básico de um conhecimento que ele tinha sobre a questão da terra e do plantio. Que para ele era básico, era um saber dele. Não era um saber do professor, né? Porque se convenciona na sociedade acreditar que o professor ele tem que saber tudo. Se ele não souber tudo, ele não é um professor bom. Quando na verdade não tem nada que ver. Porque a gente estuda muito, precisa estudar muito para poder saber alguma coisa, para conseguir ensinar alguma coisa. Porque a nossa vida é um eterno aprendizado. Compreende? Mas voltando à questão do medo. E eu acabei falando e não li o trecho que eu separei. O Karnal escreve assim, é um diálogo na verdade. Nós somos pessoas assustadas e pessoas assustadas obedecem com facilidade. Nós assustamos o outro porque assim conseguimos a submissão. Sem o risco da nota em sala de aula, sem o risco da polícia, sem o medo da punição, o bem tende a não se sustentar. O que é uma visão pessimista do ser humano. E aí a gente entra num questionamento mais pedagógico agora, já que a gente falou tanto de amor, de relacionamento, de paixão e tudo mais. A questão de como a gente acaba levando metodologias para dentro da sala de aula para imprimir o medo. Porque a gente foi ensinado através desse conceito de medo. Tem muita gente que diz assim, você tem que falar para o menino tem que fazer isso aqui, porque se ele não fizer isso aqui, você bate nele. A criança nem entende por que ela não pode fazer aquilo. Ela só entende que aquilo vai ocasionar dor. Né? Então tem muita criança que é criado reprimido em relação a um monte de coisa que ele sabe que não pode fazer. E não pode fazer porque é errado. Mas ninguém nunca explicou para eles o porquê que é errado. Ninguém nunca dialogou com eles para eles entenderem o porquê que não se faz isso ou porquê não se faz aquilo. Então tem muita gente que não roubo porque senão eu vou preso. Não é assim? Se eu roubar, eu posso ir preso. Então é um conceito da questão da punição. Eu acho que a gente não deve roubar por princípio, não por medo de preso. Porque se você não rouba simplesmente pelo medo, né, desaparecendo esse elemento da sua frente, né,
que é a questão da força policial, da lei, aí você pode acabar cometendo delito. Porque se basicamente você vai fazer algo que você sabe que não vai ter punição, porque, né, a polícia ou a lei não vai saber, então você acaba fazendo. Por quê? Porque você não aprendeu, de fato, né, que é errado se apropriar de algo que não é seu. É errado, né, se corromper, é errado você roubar, é errado você matar. Por quê? Porque isso, porque aquilo. Porque isso ocasiona o quê no outro? Se eu machuco o outro, vai ocasionar o quê no outro? É o princípio de empatia, sabe? De você entender. Se eu não quero que me roube, eu não vou roubar outra pessoa. Se eu não quero que sejam desonestos comigo, por que eu vou ser desonesto com outra pessoa? Se eu não quero ser traída, por que eu vou trair? Entende? É a questão de você entender o conceito para você não fazer algo, porque você sabe que aquilo ali vai gerar desconforto em outra pessoa e você tem empatia suficiente para acreditar que você não está no mundo para poder fazer mal para ninguém. Mas tem gente que não faz simplesmente para não ser punido. E aí não existe princípio. É a mesma coisa de você não fazer nada errado porque você... eu tenho medo de ir para o inferno. Meu Deus do céu. Aí a gente vê um monte de gente barganhando com o Criador, barganhando com o Eterno, né? Eu te dou isso para o Senhor me dar aquilo. Eu deixo de fazer isso para o Senhor fazer aquilo. Sabe? É um medo tão grande, tão grande, tão grande, que não faz as coisas com consciência, né? Do porquê que eu não estou fazendo. Por que eu não faço isso? Não é uma questão simplesmente de eu vou reprimir um desejo, vou deixar de fazer isso aqui. Como na questão da traição, por exemplo. Por que as pessoas traem? Porque elas colocam o valor delas acima do valor da outra pessoa. Ou seja, o valor do prazer dela está acima, né, do bem-estar, da alegria, da felicidade da outra pessoa. Então elas traem, elas não estão nem aí. É o que elas fazem. Mas elas fazem as escondidas. Por quê? Porque se não fizerem as escondidas, existe uma punição, né? Não é uma punição a nível de lei hoje, né? Porque ninguém apedreja as mulheres, nem era uma punição só para a mulher. Mas é uma punição social, um olhar social, principalmente para a mulher. Então, muita gente não trai porque é religioso, mas é se reprimindo para não fazer. Porque constantemente se sente impelido a fazer. Porque tem, apesar de religioso, né, não espiritual, mas religioso, apesar de religioso, coloca o prazer dele acima da alegria, da felicidade, da fidelidade com a outra pessoa. Então, quem trai, trai. Porque não aprendeu a ter empatia, a entender que traição dói, que eu não quero que a outra pessoa sofra como eu sofro, como eu sofri, que eu não quero que a outra pessoa tenha dor como eu tenho dor. Entende? Não entrando aqui no mérito de fazer julgamento da questão de quem trai ou de quem não trai, porque cada um que sabe da tua vida, cada um que sabe do seu momento, cada um sabe no inferno que vive ou no céu que vive, cada um é que sabe. Mas é a questão que no momento que você toma uma ação, você pode tomar uma ação por você se importar mais com você naquele momento, ainda que no resto do tempo não. Ainda que você se arrependa depois. Naquele momento, seu valor maior foi o seu prazer, que ficou acima do que você ia causar no outro. Acima da felicidade do outro estava o seu prazer. Entende? Mas se você tiver medo de ir para o inferno, você não trai fisicamente falando, mas você trai em pensamento. E você fica o tempo inteiro reprimindo o pensamento. Mas o desejo de fazer está ali. E não é tão diferente dos outros que fazem. Então, gente, o medo, ele sempre é como... Eu lembrei do desenho Caverna do Dragão, onde tinha um episódio que falava da prisão sem muro, né? E o medo ele nos aprisiona dentro de nós mesmos, é realmente uma prisão sem muros. A gente deixa de viver muita coisa porque a gente tem medo. Então, se alguém traiu a gente tem medo de ser traído de novo. Se alguém machucou, a gente deixa de viver porque a gente tem medo de ser machucado de novo. A gente se agarra a situações do passado
né? Se a gente foi rejeitado, isso desde a infância, por pai e por mãe, a gente vive e revive o medo de ser rejeitado dia após dia. É um jeito pouco inteligente de viver. É o nosso sabotador interno, né? É esse vilãozinho que fica aqui dentro dizendo assim, não tá bom demais para ser verdade. Pode não. Porque não existe isso aí é bom demais para ser verdade. Entendeu? Ah, porque se você se envolve agora, lá na frente você vai sofrer. Então a gente vai antecipando a dor que poderia nem existir, a dor que não está ali ainda. A gente antecipa a dor. A gente traz para perto essa sensação que a gente já sentiu. E muita gente rejeita antes de ser rejeitado. Muita gente. Muita gente abandona antes de ser abandonado. Porque o medo da rejeição, que vem lá da infância, né? Essa criança interior que não foi curada, acaba levando você a tomar essas decisões absurdas para a vida. Por medo de viver. Tem um texto que é atribuído a Shakespeare, mas não é dele. É de uma mulher, esqueci o nome dela agora. Tem vários trechos que eu gosto muito do Menestrel, né? Ele diz que beijos não são contratos e presentes não são promessas. Eu acho muito interessante. A pessoa não tem um contrato com você simplesmente porque te beijou ou não fez uma promessa por conta de um presente. Você dá, você se doa como você acha que deve. E você não deve esperar que a outra pessoa, né, se doe da mesma forma, voltando a Machado de Assis, que cada qual sabe ao seu modo. Quando a gente oferta amor para alguém, a gente oferta porque é um sentimento que a gente tem. Você não pode esperar que a outra pessoa tenha o mesmo sentimento por você. E você não pode se sentir mal e triste e acabar desbagaçado porque a pessoa não sente o mesmo por você. Não é que você é inadequada, não é que você é feia, não é que você é desinteressante, não. É porque simplesmente o que nasceu dentro de você ainda não nasceu dentro do outro. E talvez você chegou e a cadeira já estava ocupada. Fala muito da questão eu brinco muito, né? Eu estava brincando com uma pessoa conhecida, né? Que acabou gostando de outra pessoa que tinha alguém. Eu falei, ó, buraco que tem tatu, outro tatu não entra. Deixa o tatu sair para poder... Porque aí tem um espacinho assim que vai abrir uma vaga. Às vezes você chega lá Você chega lá na vida da pessoa e já tem alguém lá que tem cadeira cativa. Entende? E às vezes a pessoa nutre um sentimento por você que é um sentimento diferente. Não é um sentimento que você nutre pela pessoa. Porque às vezes você também se ilude muito. Às vezes você fica aí, ah, meu Deus do céu, é o céu. Nada, é só uma pessoa normal como qualquer outra pessoa que também tem defeitos como você. E você coloca a pessoa lá no pedestal, né? Aquela pessoa virou pessoa, oh meu Deus do céu, aquela pessoa é espetacular, é a melhor do mundo. Eu não chego aos pés dessa pessoa. E você fica aí se sabotando, se rejeitando, se tratando mal, todo dia internalizando que você não é boa o suficiente, que você não é bonito o suficiente, simplesmente porque alguém não te ofertou, na mesma medida, o amor que você ofertou a essa pessoa. E olha, gente, ninguém é obrigado a ofertar a mesma coisa. Um amigo meu falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou, a paixão cobra, o amor não. Se você oferta amor, você não espera de volta. Porque só você amar a pessoa, você já está feliz. Só de você ver a pessoa bem, só de você ver a pessoa vivendo, você está feliz. A paixão não, a paixão quer, né? A paixão cobra. Quer de volta, quer igual, quer na mesma medida, né? Aquela questão, se eu te dei, você tem que me devolver. É uma coisa bem doida mesmo, bem cega mesmo, né? E, enfim, esse medo da rejeição, ele está muito atrelado à questão da baixa autoestima, da falta de confiança que a gente tem na gente mesmo. Na lente que a gente usa para olhar para a gente e olhar para o outro. Às vezes você olha para o outro com uma lente mágica maravilhosa em que ele é a pessoa mais incrível do mundo, mais espetacular, mais perfeita. E você olha para você tão pequenininha ali. Parece que você não é nada. Parece que se a pessoa te ofertar um pouquinho de amor, assim, um pouquinho que seja, nossa, ela está lhe fazendo um favor muito grande.
E aí muitas vezes você vive de migalha. Você vive de pouco ou de quase nada. Você vive ali, sabe? Em busca de que aquela pessoa que você ama tanto, e que você ama e que você vive junto há tanto tempo, que ela lhe dê uma migalha só. Né? Porque a sua carência às vezes é tão grande, que qualquer migalha serve. Porque você não se ama o suficiente. Quando você se ama o suficiente, você não busca migalha. Você se basta primeiro. E quando você se basta, quando você ama de fato, você tem condições de ofertar amor para outra pessoa, sem ser essa questão da carência constante, dessa necessidade de aprovação. E quando você realmente se ama de fato, você não vai até o outro com medo de ser rejeitado, com medo de perder, com medo de ficar no meio do caminho. Porque você entende que quando você começa a caminhada, você está de mão dada. E que você precisa continuar essa caminhada com a pessoa que você escolheu, né? Que você começou agora ou há muito tempo. E que ela tem que querer estar de mão dada com você. Não se força sentimento, não se força amor. Mas se num determinado momento ela largar a tua mão e ela decidir por outro caminho, e ela começar a correr na tua frente, não corre atrás para pegar na mão dela. Não força a alma de alguém a estar do lado de você, porque não faz sentido. É mais uma prisão sem muros. É você forçar alguém a estar do seu lado porque você tem filhos, ou porque vocês têm um patrimônio juntos, ou porque a gente tem uma história. Seria tão bom se a história terminasse bem, com as pessoas não se odiando, não se detestando, com as pessoas se respeitando, com o amor se transformando numa amizade bonita e não num ódio que não permite que você, depois de estar sozinho, encontre alguém que te dê um amor que eu já dei. A gente precisa parar de ter medo. E precisa se jogar, às vezes, se lançar. Porque, sabe, a gente vai sofrer. Não importa o que aconteça na vida, porque a vida é isso mesmo. Eu falo sempre que a vida é um cair e levantar. A gente vai sofrer. Não importa. Não importa o que aconteça, a gente vai sofrer. Vai. É melhor sofrer sem medo de ser feliz. E se de repente você sente que você ficou para trás, que alguém largou da tua mão, né? É preferível que você lembre dos momentos felizes que você teve ao lado dessa pessoa e quando você estava de mão dada, do que no fim do percurso quando ela largou tua mão. Porque se ela largou tua mão, ela te ofereceu algo que é muito caro, de muito valor, que é a liberdade. Para que você possa seguir o seu caminho e segurar na mão de outra pessoa, e talvez de outra, e ser feliz. Nessa jornada, né? Enquanto você estiver aqui nessa terra. Então, muito cuidado com medo. Muito cuidado com o medo das emoções. Muito cuidado. Porque é o medo da rejeição, é o medo de perder que denuncia o quanto a nossa autoestima é baixa. O quanto a gente se ama tão pouco. É o medo. Então, muito cuidado nas relações. Ame, viva, seja feliz. Até mais.